Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto novo. Hoje nós vamos falar da progressão de regime de cumprimento de pena. Então nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui o conceito, né, de pena. Nós falamos sobre as teorias, falamos sobre os princípios, falamos sobre os regimes de cumprimento de pena. E hoje nós vamos começar a falar sobre progressão no regime de cumprimento de pena. Então, mas para isso é necessário que a gente faça um breve histórico, né, para que vocês possam entender aonde chegamos e onde estamos. Bom, a nossa legislação, ou seja, a finalidade da execução penal, no que se refere à progressão, ela visa o quê? Justamente o sistema progressivo. Está previsto no artigo 112 da LEP, né, que o sistema é progressivo. O sujeito começa a cumprir pena num regime de maior rigor e conforme for passando, preenchendo os requisitos, lapso temporal e mérito, ele vai passando para o regime de menor rigor. Então esta é a sistemática adotada pela lei de execução, o sistema de progressão. Mas a título histórico, né, e faz necessário, eu falo a título histórico, mas nada impede que isso ocorra, porque quem cometeu um crime nessas épocas que eu vou me referenciar, ainda vai ter em seu favor a norma que era vigente à época do fato, né? A norma vigente à época do fato. Então, o que aconteceu? Lá atrás, antes de 2006, aliás, desculpa, nos crimes hediondos, a Lei 8.072/90, ela tinha uma previsão que nos crimes hediondos o sujeito cumpriria a pena em regime integralmente fechado. Então o regime era integralmente fechado até 2006, certo? Para os crimes hediondos. Para os crimes que não eram hediondos, artigo 112, na época, a progressão era 1/6 do cumprimento da pena, requisito objetivo. Então ele cumpriria 1/6 do total da condenação, e ele teria direito, mais o requisito subjetivo, ele teria direito à progressão de regime de cumprimento de pena, certo? Mas aí o que aconteceu? Em 2006, mais para o final de 2006, o Supremo Tribunal Federal julgou um HC em recurso extraordinário com repercussão geral, entendeu que aquele regime integralmente fechado para os crimes hediondos, ele era inconstitucional. Por que ele era inconstitucional? Porque ele estaria ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Você determinar que a pessoa deveria cumprir a pena integralmente no regime fechado, independentemente da condenação. Se fosse condenado a pena mínima no tráfico, na época era de 3, se não me engano, 3 a 10. Depois de 2006, a própria lei de 2006 passou de 5 a 15, o tráfico de drogas. Então, o sujeito condenado a 5 anos, 6 anos, integralmente fechado. Regime integralmente fechado. Os crimes hediondos. O parágrafo 4 do artigo 33 foi considerado hediondo, hoje não é considerado mais hediondo, o chamado tráfico privilegiado, certo? Mas então o Supremo entendeu que ele julgou lá num atentado ao pudor, se não me engano era um pastor que havia cometido um abuso e foi condenado, e esse recurso extraordinário na habeas corpus chegou lá no STF. E o STF entendeu que, olha, o regime integralmente fechado fere o princípio da dignidade da pessoa humana, não pode existir. O regime tem que ser inicialmente fechado. Aí pode, inicialmente fechado, semiaberto e aberto. Aqueles regimes jurídicos que eu já expliquei para vocês. Até 4, regime aberto, de 4 não excede a 8, semiaberto, mais de 8, regime fechado. O juiz pode dar um regime
diferenciado desse regime jurídico? Pode, desde que ele o faça de forma fundamentada lá nos termos do artigo 33 do Código Penal, que remete ao artigo 59, onde o juiz irá analisar a personalidade, a culpabilidade de maneira geral, os antecedentes, a conduta social, o comportamento antes e depois do crime, o motivo, as circunstâncias, tudo isso para melhor fazer a reprovação, né? Para ele fixar o regime inicial. Tá? Então, o que aconteceu? Quando o Supremo Tribunal decidiu isso, imagine o que aconteceu. Por quê? Os crimes que não eram hediondos ficou com 1/6 do cumprimento da pena. E os crimes que eram hediondos também passou a ser 1/6, porque o Supremo falou que não admitia o regime mais integralmente fechado. Então ele era inicialmente fechado. Então quem cometeu o crime hediondo progredia de regime com cumprimento de 1/6 da pena. E os crimes comuns também 1/6 da pena. Mas aí ficou desproporcional, né? E aí o que o legislador fez? O legislador veio lá, se não me engano, 28/3 de 2007, lei 11.464, de 28/3 de 2007, tá? O legislador criou, então, dizendo o seguinte: não, com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, agora nós vamos mudar. A partir de agora, os crimes hediondos, o sujeito vai ter que cumprir 2/5 da pena e 3/5 se for reincidente. Certo? E aí os crimes comuns não mexeu, que é o artigo 112 da LEP. Não mexeu. Só os crimes, porque aí tudo bem. Com aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, cumprir 1/6 quem cometeu o crime hediondos equiparados para quem cometeu o crime comum, ficou desproporcional. Então o legislador imediatamente, praticamente, em 28/3 de 2007, aprovou essa lei, 11.464, e 2/5 e 3/5 para o reincidente no crime hediondo ou equiparado a crime hediondo. Certo? Então nós já temos um marco aí. Até 28/3 de 2007, quem cometeu um crime e está sendo julgado hoje, cometeu um homicídio naquela época e está sendo julgado hoje, se o Estado for executar a pena, ele vai ter direito à progressão de 1/6. Então o sujeito cometeu um crime lá antes de 2007, está sendo julgado hoje, antes de 28/3 de 2007, a progressão dele será de 1/6. Súmula 26, súmula vinculante 26 do STF, onde ele reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º na época da Lei 8.072/90. Súmula vinculante 26. Né? Então, o que ocorreu aí? Várias pessoas no Brasil inteiro têm homicídios que ainda não foi julgado, cometeu antes de 2007. Então, se ele for condenado hoje a pena de 20 anos, ele vai cumprir 1/6 da pena, no regime inicialmente fechado. Depois ele terá direito à progressão, certo? Mas aí nós temos que analisar outro marco. As pessoas que cometeram o crime, então, de 28/3 de 2007 até o dia 23/1 de 2020, terão direito à progressão dos crimes hediondos. De 2/5, se for reincidente, 3/5 e o crime comum, 1/6. Mas por que 23/1 de 2020? Foi a data que entrou em vigor a lei anticrime, que alterou o artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal, que é o projeto anticrime, a partir de 23 de janeiro de 2021, aliás, de 2020, né? Ela é de 2019, Lei 13.464, de 23 cuja a vigência se deu, ela é de 2019, 13.464 de 2019, mas a vigência no dia 23, tá? Até no dia 23/1, tá certo? Então, as pessoas que cometeram os crimes
a partir do dia 23/1 de 2020, vão responder na proporção já da lei anticrime. Ou seja, eles deverão cumprir, aí tem várias regras sobre regras, 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% do valor da pena. Então, ao invés de fração, agora nós temos percentuais. Né? Então, a regra é 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, de acordo com o novo artigo 112, a partir de 23/1 de 2020. Então, quem cometeu no dia 28/3 de 2007 até 23/1 de 2020, regra anterior, progressão 1/6 crime comum, crime hediondo 2/5, se for incidente em crime hediondo, 3/5. E agora, quem já cometeu o crime a partir de 23/1 de 2020, passa a obedecer o regramento descrito na lei anticrime, que, mais uma vez repetindo, o artigo 112 atual, que já foi modificado pela lei anticrime. Artigo 112 do que eu estou falando, da LEP de Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Então, quem cometeu o crime agora a partir de janeiro, lei nova. 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Depende se é crime de onda, se não é crime de onda, se é reincidente em crime de onda, se não é reincidente em crime de onda, se é reincidente em crime comum, se não é reincidente em crime comum, se é violência ou grave ameaça, ou se não há violência. Todas essas regrinhas lá do artigo 112. Isso é requisito objetivo. Isso é cálculo. Isso é o computador que faz, o sistema que faz. Então, isso é requisito o quê? Objetivo. Mas nós temos aí outro requisito, que é o requisito de ordem subjetivo, que antigamente falava-se mérito do condenado, que nós tínhamos as comissões técnicas de classificação e tínhamos o exame criminológico. Então, essa comissão técnica de classificação, ela auxiliava quando fazia os relatórios para verificar se o sujeito teria mérito para a progressão de regime, do regime de maior rigor para o regime mais brando. Então, com a lei 10.792 de 2003, que é a lei que criou o RDD e modificou alguns dispositivos da lei de execução criminal, então suprimiu essa comissão técnica de classificação da concessão para a concessão de regimes, de progressão de regime. Então ela não tem interferência. E o exame criminológico, que antes era obrigatório nos crimes apenados, aliás, obrigatório no regime fechado para o regime semiaberto e facultativo do regime semiaberto para o regime aberto. Então, isso era o mérito do condenado, era assim que se fazia. Então, o sujeito tinha que ter o requisito objetivo, que é o tempo, mais o mérito, que é o merecimento. O sujeito deveria merecer progredir de regime com todas essas observâncias. Mas daqui a pouco eu vou falar de hoje como que é. Se hoje é tempo mais mérito. Não, hoje mudou. Hoje é tempo mais atestado de bom comportamento carcerário, que não é a mesma coisa. E o exame criminológico, que era obrigatório do regime fechado para o regime semiaberto, passa a ser, então, facultativo. Passa a ser facultativo. Então, o juiz pode determinar de ofício ou mediante requerimento do próprio Ministério Público, mas o juiz somente pode determinar a realização do exame criminológico hoje por decisão devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal. Sob pena de constrangimento ilegal. Então, o juiz
para determinar a realização do exame criminológico hoje, ele tem que fazer de forma fundamentada, sob pena de nulidade e constrangimento ilegal, a ser sanado até mesmo por via de habeas corpus. Tá certo? Então, nós verificamos que o exame criminológico, né, não é mais obrigatório, o juiz pode mandar fazer, mas só que ele tem que fundamentar a necessidade, senão não faz o exame criminológico. Exame criminológico automático não existe, certo? Então é importante que nessa progressão de regime ou na execução penal, a participação do Ministério Público é obrigatória sob pena de nulidade. A intervenção do Ministério Público é obrigatória sob pena de nulidade. E o contraditório também, a ampla defesa, deve ser observado na execução, ouvindo-se também a defesa. Se não foi ela que fez o pedido. Todo jeito vai manifestar a defesa em relação à realização do exame criminológico. A defesa pode apresentar quesitos. Então, isso é estabelecer o contraditório. E a atuação do Ministério Público sempre obrigatória, sob pena de nulidade do ato praticado sem a intervenção do Ministério Público. Tá certo? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa passagem que é importantíssima? Porque talvez você receba lá no seu escritório, ou numa prova de concurso, essas datas que eu acabei de referenciar. E aí o que acontece? Você vai ter que resolver com base naquelas leis vigentes à época que o sujeito praticou o crime. Não quando o Estado vai executar, mas sim de quando ele praticou o crime. Essa era a lei vigente. A progressão era 1/6, ou a progressão era 2/5, ou 3/5 para reincidente em crime hediondo. E a partir de 2020, janeiro de 2020, dia 23 de janeiro de 2020, passa a seguir o regramento atual, de acordo com a lei anticrime, que entrou em vigência 23 de janeiro de 2020. Então, esse é o regramento. Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Podemos continuar? Tranquilo? Então, vamos lá. Será que é possível a progressão de regime em execução provisória? Ou seja, vamos imaginar o seguinte: o sujeito está preso, o juiz manteve ele preso na sentença e condenou ele a 6 anos, 7 anos, crime comum. Ou seja, o percentual anterior, vamos imaginar que foi lá em 2018 que ele cometeu o crime. Então a progressão é 1/6 da pena. Mas ele não tem trânsito em julgado ainda. Será que é possível aplicar em favor dele a progressão de regime? Quem pode ler a súmula 717 do STF? Quem localiza aí pode ler. Vamos acompanhar as aulas aí com o Código de Processo, com a Lei de Execução Penal. 717 do STF. Quem pode fazer a leitura? Certo? Então, é possível a progressão de regime em execução provisória da pena, certo? Isso é importante. E outro detalhe, quando nós falamos em requisito objetivo, tem um requisito especial que também em alguns casos deve ser observado, que é o que diz o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, que fala da progressão de regime nos crimes praticados contra a administração pública. Então, diz o artigo 33, parágrafo 4º, que enquanto o sujeito não reparar o dano causado pelo crime, ele não terá direito à progressão de regime, enquanto ele não reparar o dano causado pelo crime. Mas
ao meu ver, né, se você fazer essa vedação absoluta, iria em desencontro com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque o Supremo já entendeu que o sujeito não pode cumprir pena em regime integralmente fechado. Então, se o sujeito não tem como reparar o dano, seria a mesma coisa que dizer que, olha, eu estou negando a sua progressão de regime, porque eu sei que ele não tem como reparar o dano, então é a mesma coisa de eu negar, se eu exigir que ele repare o dano. Se ele não tem dinheiro, já dissipou todo o patrimônio que ele apropriou-se do poder público, como que eu vou exigir deles para conceder a progressão? Então nós podemos interpretar o seguinte, que nos crimes contra a administração pública, a reparação do dano é obrigatório para a progressão, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Uma questão analógica é o livramento condicional. O artigo 83, parágrafo 4, diz exatamente isso. Um dos requisitos para a concessão do livramento condicional é justamente a reparação de dano. É a reparação de dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se o sujeito não tem como reparar, eu não vou conceder? Não, eu vou conceder o livramento condicional. Então, nós podemos usar esse mesmo entendimento aqui. Agora, se o sujeito tem patrimônio e não quer recolher, e não quer ressarcir a administração pública, né, você poderia, lógico, que segurar um pouco mais em termos de progressão de regime, porque a lei veda, salvo impossibilidade de fazê-lo. Se ele tem condição e não faz por um mero capricho, né, o juiz poderia negar, vincular a ele, olha, eu vou te dar a progressão assim que você reparar o dano. Mas o que não pode é negar, caso ele não tenha como ressarcir o prejuízo ao erário. Certo? Então nós estamos falando aí do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Tudo bem? Então vamos lá. Outra questão. Vamos falar do requisito subjetivo então? Melhor, depois a gente fala essas outras questões. Quando eu falo em requisito subjetivo, eu estou falando num atestado de bom comportamento carcerário fornecido pela autoridade diretora do estabelecimento prisional. Então, tudo é jurisdicionalizado. Tudo é jurisdicionalizado. Quem decide é o juiz da execução. Por isso que eu disse que, no primeiro momento, para vocês, eu sou contra a sistemática da execução. Eu acho que a execução poderia ter um critério diferenciado em relação aos crimes de menor gravidade. Como hoje você faz o divórcio, você faz inventário, lá no cartório extrajudicial, você não precisa do judiciário para fazer isso, salvo em determinadas hipóteses ventiladas pela lei. Eu acho que aqui na execução, você dar maiores poderes para o diretor, compromissá-lo mais, e o juiz e o promotor fossem corregedores, poderia ter um efeito prático melhor, porque hoje as execuções estão todas travadas, né? Porque não se tem pessoal suficiente, não se tem defensor público suficiente para atender toda a demanda. É por isso que nesses mutirões constata-se ali em determinado estado, 20, 30 presos já tinham cumprido a pena integralmente e continuavam presos. E aí, nos termos lá do Código Civil, aquele que ficar preso em cerceamento de liberdade além daquilo que prevê a lei, gera um direito à indenização. Então quem vai pagar somos nós. Então, eu acho assim muito burocratizada, não em todos os crimes, é lógico que eu vou explicar isso aqui, mas nos crimes mais leves, sem violência, grave ameaça, eu acho que poderia ter critério mais fácil de resolver essa questão, do que tudo ser jurisdicionalizado. Tudo passa pelo controle do juiz da execução, pelo Ministério Público, que atua na execução. Então, esse é um posicionamento meu, que eu tenho sobre a execução. Mas vamos lá. Então, o requisito subjetivo é o bom comportamento carcerário. Como que se prova isso? Através de um atestado.
atestado de bom comportamento carcerário. Aí eu pergunto a vocês, quero ouvir opiniões. O que é esse atestado de bom comportamento carcerário? Por quê? Se o sujeito cumpriu o lapso temporal, requisito objetivo, cálculo aritmético, seja em qualquer dessas passagens que nós falamos, é cálculo aritmético, é calculadora. O computador faz sozinho, um programinha aí ele faz o cálculo, né? E o outro é um documento que chama atestado de bom comportamento carcerário. Mas o que significa, em termos práticos, esse atestado de bom comportamento carcerário? Quem poderia dizer? Não. Ausência de falta, você quer dizer? Então, na ausência de falta, ele teria bom comportamento carcerário. Certo, entendi a colocação. Mais alguém? Certo. Não, a diminuição da pena, se ele trabalhar, ele vai ter remissão. Aqui nós não estamos falando de diminuição, nós estamos falando de progressão de regime. Se ele trabalhar, se ele estudar, ele tem direito de remir a pena pelo trabalho, pelo estudo, tem projeto até pelo esporte, tem até discussão de remissão ficta, nós vamos estudar tudo sobre isso. Mas aqui eu estou falando de progressão. O que significa o atestado de bom comportamento carcerário? Então, esse atestado, juntamente com o lapso temporal de cumprimento de pena, um regime maior rigor, autoriza ele passar por um regime de menor rigor. Não é isso? Que é o regime semiaberto, onde ele pode trabalhar, estudar fora, ele pode sair nas saídas temporárias aí 7 vezes por ano, permissões e saídas, né, que não é autorização de saída, é outra coisa quando o sujeito está no regime fechado, quando morre um parente, precisa ir no médico, questão de realmente observar a dignidade da pessoa humana, então dará direito a essas autorizações de saída no regime fechado. No regime aberto são aquelas 7 saídas, as permissões e saídas temporárias, no regime semiaberto. Então, o que vocês entendem é isso. O sujeito tem bom comportamento carcerário, mais o limite objetivo, que é o tempo, ele terá direito, então, a sair do presídio e estaria apto já ao convívio social. É isso, correto? Esse é o entendimento, já que ele cumpriu o requisito subjetivo. Pois não. Então, a ausência disso, né? Ausência de falta administrativa, assim, nesse caso. Exato. Então, eu entendi a sua colocação. Na ausência, então, ele não cometeu, porque falta grave, ela é tipificada lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal, e o rol é taxativo. O rol das faltas graves é taxativo. Agora, a penitenciária pode e tem atribuição para eleger o que é falta leve, o que é falta média, mas falta grave é só a lei federal que pode conceituar. E assim o fez no artigo 50 da Lei 7.210 de 84. Tá? Mas vocês não estão chegando onde eu quero chegar. Vou dar uma dica. Que é o bom comportamento carcerário? Significa que o sujeito se ajustou a viver no ambiente prisional, porque ele se adaptou.
viver no ambiente prisional. Não é isso que é o atestado de bom comportamento carcerário? Primeiro, o sujeito aprendeu, quando ele vai preso lá, ele aprende como permanecer vivo. Hoje eu vou entrar lá, não posso ser morto. Então eu tenho que aprender a conseguir a minha segurança pessoal. Então eu tenho que permanecer vivo. E ele vai se adequar às regras de viver preso. Isso é atestado de bom comportamento carcerário. Esse documento não afirma que o sujeito está regenerado, mas ele simplesmente estava aprisionado. Ele não está regenerado, não é isso que o documento diz. Olha, bom comportamento carcerário, tudo bem, o sujeito esteve aqui, ele se adaptou às regras da prisão, ele aprendeu como sobreviver preso, como viver preso. Aí eu pergunto a vocês novamente, é esse documento que faz com que ele volte ao convívio social? Esse é o documento? Por quê? Não se tem mais a obrigatoriedade do exame criminológico. Então, o sujeito vai sair da cadeia com um documento que está escrito, olha, gente, eu estou aqui porque eu aprendi a viver bem dentro da cadeia. Não, mas espera aí, você tem que ter lições para você viver bem, você aprender a viver fora da cadeia. E esse documento não demonstra isso. Esse documento não demonstra isso. E o exame criminológico não é obrigatório. Imagine você, por quê? Esse exame criminológico, importante, mas ele, para você ver, hoje não tem defensores para atuar na defesa de todas as pessoas que estão com direito à progressão, que tem direito até a sair, cumprir o tanto da pena. Isso encontra por aí pessoas nessas condições. Agora imagine se fosse fazer o exame criminológico em todas essas pessoas. Tráfico de entorpecente. Tráfico de entorpecente, ele fomenta várias outras infrações. Lógico, quem está lá dentro não é um grande traficante, né? É aquele sujeito que transportou para ganhar um dinheiro, aquele que está lá na esquina lá vendendo para sustentar o vício. Então há uma subjetividade muito grande, não há critério objetivo na lei de drogas, portanto que estão ali a grande maioria por tráfico de drogas, mas não são grandes traficantes. Mas o crime de tráfico de drogas, ele fomenta outros crimes. Então, e não tem violência à pessoa, então não tem exame criminológico. Dificilmente o juiz vai pedir um exame criminológico. Mas esse exame criminológico, será que seria de grande valia? O exame criminológico, pelo menos o juiz teria um norte, uma direção, uma fundamentação, que um estudo de psiquiatra, psicólogo, juntamente com assistente social, fariam um relatório e iriam dizer, olha, esta pessoa, pelo que nós estudamos aqui nos relatos dela e na entrevista com ela não está preparada para voltar ao convívio social. Ela tem uma grande chance de voltar a delinquir. Olha a importância disso. Porque não se tem, por isso que criticam a progressão de regime. O sujeito saiu lá, foi preso na saidinha temporária. Mas por que o juiz soltou? Porque o diretor falou que ele tem bom comportamento carcerário. Não, mas o diretor não falou que ele está apto a viver em sociedade. Não foi isso que o diretor disse naquele documento. Ele só disse, olha, não tem falta aqui dentro. Ele aprendeu a viver preso, conviveu bem com os outros presos, cumpriu a nossa regrinha aqui, então, para quem tinha que ficar preso, aprendeu a viver preso, ok, tudo bem. E o resto? E o resto? Eu pergunto a vocês.
Então, é só isso que nós precisamos, que haja um atestado de bom comportamento carcerário. Vocês não acham que isso é muito pouco? Né? Não se podia ter aí um meio termo, uma análise que ainda que seja uma análise mais simplificada, mas que pudesse dar maior respaldo ao juiz. Por exemplo, que eu conheço os casos de repercussão, Suzana von Richthofen. Eu até tive, no dia que ela foi concedido o regime aberto, eu estava no tribunal, eu acabei escutando o voto de um processo dela, que o desembargador fez questão de fazer a leitura, ficou lá quase uma hora fazendo a leitura do seu voto. Como eu ia sustentar depois, eu tinha que esperar, não tinha outro jeito. Então, dela foi negado várias vezes o regime fechado para o regime semiaberto no exame criminológico. Falou, não, ela não tem aptidão para voltar a viver em sociedade ainda. Então o exame criminológico apontou que ela tinha ainda uma periculosidade. Portanto, ela não deveria ter progressão de regime ainda, mesmo tendo cumprido o lapso objetivo. Aí se fosse só um bom comportamento carcerário, ela tinha? Tinha. Ela já tinha saído, quanto tempo? Ela, naquela época, cumpriu 1/6 da pena. Então foi condenado a 30 anos, cumpriria só 5 anos. 5 anos ela teria direito ao semiaberto, eu poderia trabalhar, estudar fora, saidinha temporária, e tudo bem. Então, é esse contexto que eu coloco para vocês quando a gente fala em progressão de regime. Gostaria que vocês analisassem quem pode dar uma posição discordando daquilo que eu digo ou concordando com aquilo que eu falo, mas importante para mim é a oitiva de vocês aí nesse sentido, que vocês tenham um posicionamento mais definido, um posicionamento crítico daquilo que está sendo abordado pelo professor. Tem alguém que possa falar alguma coisa aí? Vamos, pessoal. Estamos aí com 22 alunos. Ninguém vai comentar nada? Mas perguntar para vocês, então, o que vocês acham da saída temporária? O que vocês acham da progressão de regime? E aí? O que vocês vão argumentar? Quem? Não, peraí. Está previsto tá previsto na lei de execução. Mas peraí, só fazer um adendo. Esse objetivo da saidinha é justamente visando complementar para que o sujeito seja socializado. Então ele tem o direito de sair, visitar seus familiares e amigos, visando o quê? Uma adaptação dele ao convívio social. Tá? Só que para isso, para ele sair da cadeia, nós temos que ter mais elementos para dizer, ora, essa pessoa não está propensa a delinquir novamente, portanto ele tem o direito da saída temporária, porque é lógico que do jeito que está, se você preencher o requisito objetivo e subjetivo, objetivo é tempo, subjetivo, bom comportamento, ninguém falou exame de criminológico, ou o juiz falou e não fundamentou, você tem o direito público e subjetivo de ver concedido em seu favor a progressão de regime de cumprimento de pena. É o direito subjetivo do preso, se preencher os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Requisito objetivo tempo, requisito subjetivo atestado de bom comportamento carcerário. É isso que eu quero colocar para vocês. Eu não discordo do que ele teria direito à saída, mas o que eu discordo é esse simples documento, um documento simbólico, né, que o sujeito, olha, aqui dentro ele aprendeu a viver, não cometeu nenhuma infração, então eu estou te dando uma carta branca que ele aprendeu a viver preso. Mas eu quero saber se ele tem esse aprendizado, ou se ele conseguiu aprender como viver em sociedade sem praticar crimes, sem voltar a delinquir. Essa é a pergunta que nós temos que responder.
Porque a pergunta, um documento que prova que a pessoa aprendeu a se comportar preso, eu quero saber se tem um documento que demonstra que ele tem essa aptidão para viver em sociedade, para iniciar a sua vida em sociedade após a prisão. É nesse sentido. Aí, tudo bem, eu te cortei aí, mas só para me fazer essa colocação. Mas pode continuar se for o objetivo. Não, aqui ninguém erra, a gente só aprende. A gente aprende com os equívocos, com os posicionamentos contrários, posicionamentos acordados com outro aluno, com outro professor, e aqui a gente estamos todos aqui para aprender, essa é a finalidade. Entendi. É porque esse exame criminológico, como era feito, o problema é esse, o Estado não tem estrutura. Se a gente exigir, só para você ter uma ideia, se vier uma lei exigir exame criminológico para todo tráfico de drogas, já acabou a execução. Ela já não funciona do jeito que está. Se vier, aí trava a execução. Aí não anda. Aí o preso vai cumprir o regime dele semiaberto inteiro, aguardando o exame criminológico e não vai sair. Eu acho assim, deveria ser uma coisa, não é obrigatório, o juiz tem que fundamentar, não, mas vamos fazer uma coisa meio termo, então? Vamos fazer uma avaliação. Não precisa, uma avaliação por um psiquiatra, assim, coisa mais simplificada. Porque eu, como juiz, eu ficaria temeroso de soltar, por exemplo, um sujeito que cometeu um crime de roubo, bateu nas vítimas, agrediu as vítimas, e falar, não, ele cumpriu um sexto da pena, eu vou autorizar ele na saída temporária. Eu ficaria temeroso sem o exame criminológico. Mas será? Será que essa pessoa não demonstra uma periculosidade? Será que ele vai sair daqui, ele vai se adequar às regras sociais ali fora? Ou o índice, ou a chance dele voltar a delinquir, ela será enorme. Então eu, como juiz, eu teria esse pensamento, essa insegurança de conceder a todo custo esta progressão com base nesse documento que chama Atestado de Bom Comportamento Carcerário, que significa que o diretor está dizendo que o sujeito se habituou à vida do sistema carcerário. Ele se adaptou de como viver preso. Essa é a indagação que eu bato nessa tecla, nesse sentido, né? Que nós teríamos que ter solução. Outra questão da progressão que eu vejo assim, que é uma falha muito grande, essa intercomunicação. Por exemplo, se o sujeito cometeu um latrocínio lá em Goiás, ele está respondendo um lá que lá não identificou, mas não prendeu ele, identificou o que foi ele e tal, mas não teve prisão decretada ainda, porque o processo está no começo. Tá? E aqui ele está para sair na progressão de regime por crime de roubo. Esse sujeito nunca mais vai ver ele aqui no sistema carcerário, porque ele sabe que quando sair a prisão lá, aí já danou-se, porque ele sabe que tem prova lá do latrocínio, que ele vai ser condenado a apenas mais de 20 anos, ele vai voltar na saída temporária, no semiaberto aqui, mas não volta de jeito nenhum. Então, a solução do sujeito sair monitorado eletronicamente, essa análise que ainda é superficial por um profissional habilitado, né? Isso não seria um exame criminológico que ia ter quesito, não, mas olha, antes de dar o atestado de bom comportamento, vamos imaginar que teria um documento que iria alicerçar ali o diretor do estabelecimento prisional para fornecer esse documento. Tá? Seria um freio
ao diretor do estabelecimento para apresentar esse documento de atestado de bom comportamento. Ele teria que ter um algo mais para avaliar, e não só nesse sentido que ele aprendeu a viver preso o tempo que ele está aqui. Isso é muito pouco para dizer que o sujeito tem condição de voltar ao convívio social. Eu acho muito pouco. Mais alguém quer falar aí, por gentileza? Vamos lá, aqui nós estamos a debater temas de interesse social, né? Principalmente nós, operadores do direito. Aqui o Estado está realmente demonstrando a sua força, né? Porque ele está executando. Enquanto ele está na pretensão punitiva, situação processual, mas aqui não, aqui ele usa a força. Ele usa a força e faz cumprir a pena. Que dentro daquelas teorias que nós verificamos, é a retribuição pelo mal que ele causou e a necessidade de ressocializá-lo e devolver à sociedade. E aí, quem mais pode manifestar aí? Pois não. Sim. Sim. Sim, não, mas ele estava preso porque na primeira vez ele falou que se ele saísse de lá ele iria matar. E ele foi solto e matou e foi preso novamente. Aí que ele foi solto pela essa segunda vez, que ele foi lá depois estava sendo, acho que um cabo da polícia que foi acusado, parece, de ter matado ele, né? Mas justamente essa questão do exame criminológico, porque nessa questão, então eu coloquei para vocês a questão do Champinha lá, quem faz prática comigo vai saber. Por que ele não está nem pelo ECA e nem pelo direito penal, mas ele está sem liberdade. Mas como que fica liberdade? O ECA não autoriza, porque o ECA ou é 3 anos ou você completa 21 anos, você sai fora do ECA, não tem outra hipótese. Direito penal, porque quando ele praticou o crime ele era inimputável, era menor de 18. Então ele não está preso nem por direito penal nem pelo ECA. Ele está preso nem pela lei de execução penal, né? Falei direito penal de maneira geral. Mas ele está em local custodiado pelo direito civil. O sujeito ele foi interditado dizendo que ele não tem condição de viver em sociedade. Então, o sujeito fica em tratamento, mas com a privação da liberdade. Mas é o direito penal? Não. É o ECA? Não. Mas é o direito civil. É o direito civil. Imagina o sujeito que sai por aí praticando o inimputável, praticando barbáries aí, como é que faz? Então, mas ele tem um tempo para ficar lá. Então, o direito civil ele pode cuidar dessas questões também. Não tem internação compulsória para tráfico de drogas? Família autoriza, não, vamos internar o sujeito compulsoriamente, o juiz vai lá, autoriza, vem a ambulância, pega o cara com força policial, põe lá dentro e vai para a clínica. Internação compulsória. Então o direito civil está aí para resolver essas questões. Não é só falando nessa colocação, como naquele exemplo lá, o direito civil poderia ter resolvido a questão dele, né? Ao invés de libertá-lo. Certo? Quem mais poderia manifestar sobre o tema?
Sim, não tem rigor penitenciário algum, prisional algum. Por exemplo aqui em Ribeirão Preto, Santa Teresa. É um hospital desse de referência que nós estamos falando. Sim. Então, mas aí que está a questão, que a finalidade, por exemplo, nós vamos estudar a medida de segurança, justamente a finalidade é curar o indivíduo. E nós sabemos que o manicômio judiciário, nem o Santa Teresa, não cura ninguém, porque não tem estrutura para curar e tem pessoas que não, também são incuráveis. E aí talvez precisa ficar por conta do direito civil, porque senão o sujeito vai ficar eternamente lá no direito penal, em manicômio judiciário, com todo o rigor penitenciário. Né? Mas é lógico que, na medida do possível, o Estado deveria avançar, né? Mas o pensamento é esse, é cura, cura. Então chegar o momento, por exemplo, o sujeito está no Santa Teresa, está interditado, mas se a família chegar e falar, não, nós temos condição de cuidá-lo, de tratá-lo em casa, sob a nossa responsabilidade, então é interdição, quem vai ficar o responsável por ele? Então isso aí poderia ocorrer. Já no manicômio judiciário não tem essas hipóteses. Não, mas a gente sabe, é lógico que o sistema é falho, gente. Nós estamos aí. Nós estamos à beira de quase 2.000 pessoas morrendo todo dia. E nós estamos aí inertes aí com a vacina, isso é incompreensível, né? Um presidente da República deveria estar lá fora do Brasil, fazendo acordo com esses laboratórios para comprar a vacina. Aí, não é uma coisa inexplicável. Então, o nosso sistema de saúde é isso aí, é o que nós estamos enfrentando agora. Imagina o sujeito que tem problema mental ainda. A discriminação, nós tivemos aqui, nós vamos falar sobre isso, nós tivemos aqui o Holocausto Brasileiro, né? Que é o presídio lá o manicômio judiciário, né? O hospital de custódia, que era antigamente lá em Barbacena, né? No Minas Gerais, onde se morria gente a todo instante, as pessoas que estavam ali, os ébrios, moças que eram defloradas ali, que naquelas famílias de alta sociedade ficava grávida, a família recusava, mandava para lá. Pessoas que eram deficientes iam para lá, né? O sujeito que era dependente químico, o sujeito que estava ali na rua, dependente de álcool, ia tudo para lá. Então nós temos uma história aí a contar, nós vamos falar mais sobre isso aí nas nossas aulas sobre medida de segurança. Né? Mas nós estamos aí, deparamos com essa questão realmente de ineficiência do sistema em relação até mesmo fora de hospitais de custódia, ou seja, fora de hospitais com rigor, né, penitenciário, né, que são os hospitais estaduais e de tratamento para a saúde mental, né? Mas a precariedade a gente sabe que ela é notória, né? Mas agradeço a sua participação, o seu comentário. Mais alguém queria falar alguma coisa? Importante aí pra gente. Essas visões diferenciadas, né?
Então, a começar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, né? Uma cela onde cabe 10 pessoas tem 25 pessoas, né? Por aí já vai esperar o quê? Uma revolta daquela pessoa, ou seja, a situação dele piora. Então o Estado é lógico que ele é negligente em vários outros aspectos, o tratamento discriminante, né? Lá o sujeito é chamado de ladrão, né? E a lei fala que ele tem que ser chamado nominal. Então tem toda a forma de transporte que nós já comentamos por aqui, que é feito do preço.